Olá pessoal, tudo bem? Estamos hoje começando aqui mais uma aula de Análise no RN, do curso de Análise no RN. Hoje é a nossa 31ª aula e o assunto que falaremos hoje é sobre conjuntos compactos. Coloquei o título aí de Compacidade, parte 1. Por quê? Porque essa sessão ela é um pouquinho mais robusta, é um assunto muito importante e eu pretendo dividi-la em 4 ou 5 aulas mais ou menos. Então hoje é a primeira parte e nós vamos começar com uma definição. Para agilizar o nosso trabalho, eu já pré-digitei algumas definições, alguns enunciados, para a gente agilizar um pouquinho mais no desenvolvimento. Então, eu vou começar com a definição de um conjunto compacto. Então, primeiro eu vou colocar o título, conjunto compacto. Compacto. Bem, então, o que vai ser o conjunto compacto? Antes de darmos a definição, essa vai ser uma parte muito importante mesmo. Para você que pretende estudar no futuro cursos na área de EDP, entender bem da compacidade vai te ajudar bastante lá, né? Mas antes disso, você vai fazer um curso de medida de integração, de análise funcional. De repente, pode ser até aqui no canal mesmo. Eu pretendo gravar vídeos desse assunto. Então, esse assunto compacidade é uma parte muito importante, então vale a pena, merece uma atenção especial. Então, começamos com a definição. Bem, aí a definição. Dizemos que um conjunto K, contido em Rn, é compacto se toda cobertura aberta de K admite uma subcobertura finita de abertos. Simbolicamente, então, o que ele está dizendo? Se eu venho cá, pego uma família de abertos. Aqui eu tenho a lambda pertencente a um conjunto de índices, lambda. Uma família de abertos. E eu pego um conjunto K. O que é uma cobertura? Né? Primeiro, o que é uma cobertura? Uma cobertura significa eu cobrir esse conjunto. Esqueci da definição de cobertura. Vamos começar de novo. Antes de começarmos com a definição de compacto propriamente dito, vamos falar sobre uma cobertura. Bom, uma cobertura, então vou colocar assim, seja uma família de abertos. Eu vou definir uma cobertura. Definimos uma cobertura de abertos, uma cobertura de abertos de um conjunto X. Como? Sendo. Eu peguei o conjunto X e eu falo, ó, eu tenho uma cobertura de abertos do conjunto X. Quer dizer que esse conjunto X está contido numa união de a lambda para algum lambda, para uma coleção de lambdas naquela família lá. Então, é como se fosse assim, tá o conjunto, sei lá, o conjunto X, vamos fazer um esquema. Meu conjunto X é esse aqui é o meu conjunto X. Aí eu venho uma cobertura de abertos, eu venho aqui, ó, pego um aberto aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, de forma que eu cobri o meu X, tá vendo? Cobri ele todo. Então, uma cobertura é quando você pega uma coleção de abertos, junta todos eles e a união de todos aqueles abertos vai cobrir o X todo, ou seja, o X vai estar contido nessa união. Isso que é uma cobertura. Então, aqui, como eu coloquei no desenho, eu vou apagar esse desenho que está muito feio. Igual eu coloquei aqui, o X é coberto por uma união arbitrária de abertos, certo? Ok. Agora, o que vai ser uma cobertura finita? Aí é como o próprio nome diz, você cobre o conjunto, porém cobre com uma quantidade finita, que você conta. Uma quantidade... Aí no mesmo segmento eu vou definir o que é uma cobertura, uma cobertura finita. Uma cobertura finita, como o próprio nome diz, você cobre o X com uma quantidade finita de conjuntos. Então, uma cobertura é finita se existem, vou colocar assim, A1, A2, AM na família A, tais que X, então, uma cobertura finita de X, né? Se existem abertos na família tal que o X está coberto por estes M conjuntos. Então, você pegou uma quantidade finita de conjuntos abertos e cobriu o X. Isso que é uma cobertura finita. Certo? Muito bem. Cobertura aberta sobre cobertura finita. Agora, a gente pode definir o que é um conjunto compacto. Então, um conjunto compacto. Então, o conjunto compacto está aqui como na definição. Dizemos que um conjunto K
é compacto se toda cobertura aberta de K admite uma subcobertura finita de abertos. Simbolicamente, o que eu vou dizer? Que o meu conjunto K, se ele for coberto, se eu conseguir uma cobertura qualquer de abertos e eu conseguir, a partir daí, extrair, né? Extrair uma subcobertura finita de K, se eu conseguir isso, ele é dito compacto. Então, se eu peguei uma cobertura qualquer arbitrária do conjunto K, consegui construir, inclusive, muitas vezes nas nossas demonstrações, quando eu pego uma cobertura aberta, eu quero mostrar que o conjunto K é compacto, eu construo uma cobertura, essa cobertura pode cobrir muito mais. O que eu estou querendo dizer? É como se fosse assim, né? Ó, aqui está o meu conjunto. Eu consigo uma cobertura que cubra muito mais do que você imagina do conjunto. Ok, exagerei na cobertura. Quando ele for compacto, eu vou poder jogar fora uma quantidade tal de conjuntos que vai restar só uma quantidade finita. Pensando aqui em sendo uma quantidade arbitrária, podendo ser até infinita, você extrair uma subcobertura finita, então você teve um ganho significativo. Por quê? Em primeiro lugar, você consegue controlar esses conjuntos se são finitos, você consegue mapeá-los. Você consegue ter um controle maior quando você tem uma quantidade finita de conjuntos cobrindo o seu conjunto K. Você simplesmente mapeia o seu conjunto. Ah, uma observação. Aqui não está pedindo que a união seja disjunta, não. É uma união, né? Então, pode haver interseções, sim. Tá certo? Muito bem. Então, dando seguimento aí. Para a gente começar a desenvolver os nossos resultados, vamos fazer essa proposição aqui, ó. Nenhuma bola aberta é compacta. Para a gente começar a entender como é que funciona. Para a gente começar a entender bem o conjunto compacto, vamos começar com os resultados. Vamos lá. Primeira proposição, nenhuma bola aberta é compacta. Nenhuma bola aberta é compacta. Vamos fazer a demonstração dessa proposição. Veja bem, vamos pegar uma bola aberta qualquer. Então, seja A um número em Rn qualquer e R um número real positivo. Muito bem. Considere a bola. Vai lá pegar a bola aberta de centro A e raio R. Certo? Excelente. Vamos criar uma cobertura para essa bola. Tem que cobri-la com abertos. Ah, é muito importante. Você viu lá que para o meu conjunto K ser compacto, eu tenho que cobri-lo com abertos e extrair uma subcobertura finita desses abertos. Então, vamos lá. Vou pegar essa bola aberta, vou cobri-lo com uma quantidade finita de abertos, com uma cobertura de abertos. E como nós não vamos conseguir que nenhuma bola aberta é compacta, você vai ver que não é possível a gente extrair uma subcobertura finita de abertos para essa bola. Muito bem. Então, veja só. Então, vamos pegar na minha família de abertos aqui, vamos pegar bolas. Nós vimos que toda bola, inclusive eu vou até chamar assim de a lambda, uma bola de centro A e raio, vamos colocar R menos 1 sobre lambda. Vou colocar K, né? K, 1 sobre K. Ah, não, 1 não vai ficar legal não, né? Vou colocar R sobre K. Eu vou te mostrar por que 1 sobre K não fica legal, né? E K aqui vai ser um número arbitrário. Ou então eu vou deixar o K inteiro, K natural. Como é arbitrário, eu posso pegar o K do jeito que eu quiser. Vou pegar K natural. Será que, se eu pegar essa família que eu consigo cobrir aquela bola ali, olha lá, observe que se você, né, pegar a união de todos os Ks, ó, K de 1 infinito, daqueles AKs, você vai cobrir a bola toda. Não vai ficar ninguém de fora, tá vendo? Não vai ficar ninguém de fora. Aí, o que acontece? Eu vou mostrar que essa bola não é compacta. Mas eu vou usar a prova por absurdo. Suponha que seja. Suponha que ela seja compacta, né? Então, vamos fazer a prova por absurdo. Suponha que a bola centro A e raio R é compacta. Então, dessa cobertura, eu posso extrair uma subcobertura finita. Então, existe A1, A2. Aqui vale uma coisa muito importante. Porque do jeito que eu coloquei, existe A1, A2, eu tô pegando pontos da sequência aqui, tá vendo? E a rigor, viu?
Não é necessariamente assim. Existe uma subcobertura finita, então eu vou colocar bem dessa forma, tá? Ó, existe um AK1, um AK2, tá vendo? Um AKM tais que a bola está coberta por essa união, AK1 até o AKN, M. Correto? Então, muito bem. O que acontece? Se você observar na coleção, na família que eu peguei, né? Observe que um AK vai estar contido no AK mais 1, correto? Ou então, nem vou colocar assim. Vou colocar um A lambda, está contido no A mi para lambda menor do que mi. Se o lambda for menor do que mi, o AK, o A lambda, quem que é maior? O AMI. O AMI contém um A lambda, certo? Aqui, ó, pela própria construção dele. Muito bem. Isso acontece. Então, veja bem, se eu estou dizendo que a minha bola está contida nesse conjunto, veja bem, se eu pegar um ponto, veja bem, se eu pegar um ponto aqui para um AK lambda, aqui, ó, tome um ponto x pertencente à bola, então, veja bem, um ponto x pertencente à bola de centro A e raio, vamos colocar assim, R menos R sobre, aqui, ó, KM mais 1, por exemplo. Observe que norma de x menos A é menor do que R menos R sobre KM mais 1, correto? Tá. Por sua vez, isso aqui, veja, como eu estou pegando R dividindo por um número positivo, isso é menor do que R, e estou subtraindo de R. Então, isso aqui, por sua vez, é menor do que R. Se eu estou garantindo que isso aqui é menor do que R, eu estou mostrando que o x pertence à minha bola de centro A e raio R, correto? Porém, o meu x pertence a essa bola. Porém, nenhuma das bolas que cobrem o x, esse ponto x, não pertence a nenhuma das bolas que cobre o x. Logo, então, porém, x não pertence a nenhuma das bolas, olha lá, R, centro A e raio R menos, aqui, ó, R sobre J, com J nesse conjunto de índice aqui, ó, K1, K2, KM. Se o meu x não pertence a nenhuma dessas bolas, quer dizer que eu encontrei um ponto que está na minha bola e que não está, quer dizer, que está na minha família de abertos, que não inclui na cobertura que cobriu a bola aqui, ó. Então, ou seja, você não são todos os pontos da bola que estão cobertos por esses caras. Você entendeu? Vamos repetir. Eu encontrei um ponto na bola que não está na cobertura. Então, tem alguma coisa errada. Eles não cobriam o conjunto? Se eles cobriam o conjunto, eu cheguei a uma contradição. Qual foi a contradição? Foi supor que a minha bola é compacta, eu admiti uma subcobertura finita, e aí encontrei um ponto na bola que não está na cobertura. Isso é uma contradição. Isso é uma contradição. Se isso é uma contradição, logo, a bola de centro A e raio R não é compacta. E como nós pegamos um A arbitrário para um R qualquer, então isso vale para qualquer bola aberta de centro A e raio R em Rn. Então, portanto, nenhuma bola aberta em Rn é compacta. Então, com isso, a gente demonstra a nossa primeira proposição da aula de hoje. Falar nisso, eu até esqueci de colocar. A gente pode dar uma numeração para ela, né? Colocar assim, ó, proposição 1. Proposição 1 da aula de hoje, né? Da aula 31. E aí, na medida que a gente for desenvolvendo as proposições, futuramente, se eu precisar fazer uma referência, falar, lá na proposição 2 da aula 31, fica fácil de referenciar, né? Então, tá bom. Vamos seguir para o nosso próximo resultado. Então, tá aqui a segunda proposição da aula de hoje. Vamos chamar de proposição 2. Todo conjunto compacto é limitado. Então, vamos demonstrar. Então, seja K um conjunto compacto. Vamos pegar uma cobertura. Ele é conjunto compacto. Então, dada uma cobertura aberta de K,
Ou seja, se eu peguei o K e cobri o K com uma cobertura de abertos, ó, cobri o K com uma cobertura de abertos, existe, já que ele é compacto, existe A1, A2, AM, tais que o K é coberto por essa união, A1 até o AM. Bom, vamos lá. Vamos comentar algumas coisinhas aqui antes de a gente prosseguir. Tem alguns livros, mas você vai ver alguns livros mais avançados, tá? Você vai ver alguns livros avançados que ele já vai chegar assim, ó. Se eu já estou pegando o K um conjunto compacto, ele já vai tomar o K coberto por uma cobertura finita. Mas é claro que ele só omitiu essa parte, que a partir de uma cobertura aberta, ele extraiu uma subcobertura finita. Então ele já vai direto na subcobertura finita. Mas uma questão, você que está estudando e você está aprendendo isso daqui, é sempre importante mencionar isso. Você pega uma cobertura aberta, extrai uma subcobertura finita. Outra observação. Você viu no anterior que eu comentei, vamos voltar lá, que eu falei aqui, ó. Eu peguei os AKs aqui, tá vendo? Só que aqui eu peguei um caso específico. Eu peguei uma cobertura aberta e os meus Ks aqui. Aqui eu peguei uma. Tá vendo aqui, ó? Eu peguei uma cobertura aqui. Os meus abertos a casa eu fazia o meu K variar em N, mas isso não é regra, ele não tem que variar em N, ele pode variar arbitrariamente, né? Essa cobertura. Outro detalhe, outra observação. Por eu ter coberto ele com esses AKs, com uma sequência de abertos aqui, né? Sequência em N, com os índices em N, você nota que na hora que eu extraio a subcobertura finita, não quer dizer que seja o primeiro, o K1, o de raio R. Veja, esse K está dependendo aqui no raio. Ah, inclusive eu comentei que eu ia dizer por que eu peguei R sobre K. Por que seria melhor do que se fosse R sobre 1, né? Porque se eu coloco R1 sobre K, se tivesse assim, ó, 1 sobre K, se eu faço K tender a infinito, isso aqui vai tender a zero. Ok, cobre a bola. Né? O problema é se eu falo assim, pega o K igual a 1. Se eu pego o K igual a 1, então eu teria como primeiro R menos 1, tá vendo? Isso, para não trabalhar assim, se você pegar aqui assim, ó, R sobre K, se você fizer o K tendendo a infinito do mesmo jeito, isso aqui vai tender a zero, vai cobrir todas as bolas. E se você chamar o K de 1, você teria R menos R zero. Então você começou com um pontinho lá, ó, pontinho origem, lá que seria o A, só o A, e depois você vai cobrindo uniformemente essa bola aí, de forma que quando você faz, né, a união infinita desses Ks aqui, você cobriria a bola toda, tá? Mas isso que eu falei que eu ia comentar. Uma parte importante aqui, então, voltando ao assunto, quando eu digo que eu supus, né, que ela é coberta, ela é compacta, então eu falo, então existe uma subcobertura finita. Não quer dizer que seria exatamente o número 1, o primeiro termo ali da sequência. Por isso que eu peguei, né, K1, K2, KM. Quando não está implícito que esses índices aqui sejam naturais, a gente vai lá e pega A1, A2, AM. Mas aí, se você quiser ser mais formal e mais cuidadoso, você não tem problema nenhum. Você pode colocar aqui, ó, a lambda 1, a lambda 2, lambda M. Você pegou uma quantidade finita. Ficou ótimo, entendeu? Às vezes você vai encontrar nos livros colocando A1, A2, AM justamente pela simplificação da notação, tá? Então eu vou manter a notação só para ficar mais formal um pouco, tá bom? Então o K coberto de uma quantidade finita, certo? Muito bem. Veja só, se eu supus que ele é coberto por estes abertos, vou fazer. Bom, se eu supus então que o K está sendo coberto pelo A lambda 1, A lambda 2, lambda N, o que a gente pode fazer? Inclusive, acabei de ter uma ideia melhor. Porque aqui, eu preciso, para eu mostrar que ele é limitado, eu preciso enxergar a cara dessa cobertura. Isso também não é regra, também não precisa de enxergar. Então, eu vou mudar a estratégia aqui, ó. Eu vou reescrever isso de outra forma. Essa conclusão aqui vai ser a mesma. Só vou mudar quem que vai ser os meus abertos aqui, ó. Então, eu vou manter isso aqui. Eu vou manter isso aqui. E só vou colocar o seguinte. Para cada xk que eu pegar no meu conjunto K, considere... Eu vou ter que começar tudo de novo. Quantas horas? Não vai dar tempo. Não vai, né? Tá bom.
Bom, então vamos demonstrar aqui, ó, seja K um conjunto compacto. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos nós vamos construir uma cobertura que cubra K, né? Todo. Então, para isso, uma maneira estratégica, isso também não é regra, você pode pegar uma cobertura aberta qualquer, mas também não é regra, então vamos pegar uma cobertura específica, neste caso, que vai nos auxiliar. Veja, para cada xkzinho, esse aqui é meu K minúsculo, ele é muito igual que o meu K maiúsculo, mas aqui esse K aqui é índice. Para cada xk pertencente ao meu conjunto K, considere a cobertura. Então, ó, eu estou pegando cada ponto dentro do meu conjunto K. E olha como que eu vou cobrir esse K. Por bolas centradas nesse xk e um certo raio. Vamos fazer um raio RK, tá vendo? Com o xk pertencente ao conjunto K. Então, veja, eu estou pegando todos os pontos de K, construindo uma bola a partir daquele ponto, fazendo uma varredura de todos eles. Então, eu estou cobrindo K. Como ele é compacto, como K é compacto, então existe uma bola de centro xk1, RK1, bola xkm, RKM, tais que o K é coberto por essas bolas finitas, por esse conjunto finito de bolas. xk1 até aqui, ó. Inclusive, aqui vale uma observação. Viu que, de novo, eu fiz igual no anterior. Eu peguei bolas, o índice K1, K2, KM. E não, primeiro que aqui nem o XK aqui, esse K aqui é uma referência a um ponto aqui do conjunto. Mas no anterior ele era um índice natural, né? E o que eu não coloquei lá, que necessariamente tem que ser consecutivo, né? Aqui eles não são consecutivos. Nem estou falando que esse K aqui é natural em termos, né? Mas uma observação que nós colocamos aqui, ó, é que no anterior também não tinha que ser necessariamente uma sequência, esses casos que fossem consecutivos, tá? Então, uma observação cuidadosa aqui. Tudo bem. Peguei essas bolas, cobre o K, certo? Aí eu vou colocar assim, ó, tome o x0, veja bem, eu vou tomar o x0 pertencente ao conjunto desses xk's. O meu x0 vai ser um deles. Como é um conjunto finito, preste atenção. Ó, xk1, xk2, xkm. Se eu tomar o x0 nesse conjunto, como esse conjunto aqui é finito, então o x0 vai ser um deles, concorda? Tá. Toma esse x0 e R, número real positivo, suficientemente grande. Veja bem, quando eu falo suficientemente grande, para quê? Para eu fazer uma coisa. Eu vou tomar esse R suficientemente grande de tal forma que a bola centrada nesse x0 e nesse raio contenha todas essas bolas aqui, ó. Certo? Eu posso tomar um R suficientemente grande, já que é um conjunto finito. Ah, tem 10 bolas. Beleza, pego todas as 10 bolas, pego um dos centros delas, construo uma bola com um raio tão grande, que cubra todas elas. É possível de fazer isso. Eu não conseguiria se aqui tivesse um conjunto infinito de bolas. Aí eu não conseguiria pegar um R suficientemente grande que cobrisse todas elas. Correto? Então eu cubro todas elas. Bom, assim, dado um ponto X qualquer no meu conjunto K, temos, se eu pegar a norma de xk, isso vai ser igual à norma de x menos x0 mais x0, concorda comigo? Que é menor ou igual, desigualdade triangular, a norma de x menos x0 mais a norma de x0. Bom, a norma de x menos x0, veja, se eu peguei um ponto em K, que está contido nessas bolas, e essas bolas estão contidas nessa bola, então o meu x está nessa bola. Se ele está nessa bola, x menos x0 é menor do que o R. E aqui eu vou conservar norma de x0. Isto é um número real. Se é um número real, eu vou chamar esse número real de m. O que eu concluir? Que a norma de x é menor ou igual que um m para todo x do conjunto K, que no caso é compacto. Isso implica que K é limitado. Tá bom? Então, essa foi a nossa segunda proposição.
Vamos fazer mais aqui. Nossa terceira proposição do dia. Terceira proposição do dia, da aula 31. Seja xk uma sequência de Rn tal que xk converte para um ponto A. Então, este conjunto contendo todos os termos da sequência, união com o ponto A, é compacto. Vamos provar ele aqui agora. Muito bem, por onde que nós vamos começar? Vamos fazer o seguinte. Agora que nós já falamos de cobertura, eu vou abreviar um pouco a notação. Então, eu vou colocar assim, ó, seja K, olha lá, ó, coberto por, vou colocar aqui, a lambda, em que lambda pertence a um conjunto de índices. E aqui eu vou colocar assim, união dos lambdas, dos alambdas. Uma cobertura aberta de K, certo? Temos uma cobertura aberta de K. Veja, o meu A pertence ao K, porque o K é a união dos termos da sequência com o A. Como o A pertence a K, então o A, existe um aberto que cobre esse A. Então, existe um lambda, vamos chamar um lambda 0 aqui no conjunto de índices, tal que A pertence a um A lambda 0. Veja bem, olha que interessante. O A lambda 0 é um aberto. Se é um aberto, existe uma bola centrada em A, contida em A, no A maiúsculo aí, né? A lambda 0. Portanto, o A lambda 0 é uma vizinhança do ponto A. E nós mostramos lá atrás, tem um resultado que nós mostramos lá atrás, que diz o seguinte: se xk, que é a sequência, ela está convergindo para o A, então vai existir um K0 maior, um K0 natural, tal que para cada K maior ou igual que K0, implica que o xk vai pertencer ao lambda 0. Ou seja, como o xk está convergindo para o A, vai existir um índice K, tal que todos os termos da sequência a partir desse K0 vão estar dentro do A lambda que está contendo o A. Muito bem. E para os termos iniciais, os primeiros, o x, o xk1, xk2, xk3 até o xk-1. Para esses, vão existir pelo menos, então vamos escrever, pelo menos K-1 abertos. Então, bota um ponto aqui para os termos xk1, aliás, né? x1, né, que é o primeiro termo da sequência, x2, xk-1, existe ou existem pelo menos, quando eu digo pelo menos, eu estou dizendo o seguinte, eu tenho pelo menos aqui, ó, o A lambda, vou chamar de A lambda 1 até o A lambda K-1, tais que o x1 está no A lambda 1, o x2 está no A lambda 2 e o xkn K-1 está no A lambda K-1. Vamos lá. Por que eu disse pelo menos? Porque pode ser que um desses abertos aqui contivesse dois termos da sequência, tá vendo? Então, ou seja, não precisaria que fosse exatamente um para cada, né? Então, na realidade, não é pelo menos a palavra, né? É no máximo, seria melhor, né? Existem no máximo. No máximo. Por que no máximo? Porque é como se fosse um aberto para cada x desse aqui, x1 até o xk-1. Por quê? Eu poderia ter um aberto desse que contivesse dois termos da sequência. Ficou claro? Pois é. Então, neste caso, eu teria... E por que eu posso garantir isso? Porque eu teria uma quantidade finita aqui. E por que eu tenho uma quantidade finita? Porque a partir de K0 é que os termos infinitos, quer dizer que os termos finais da minha sequência, que são infinitos termos, e esses estão todos no A lambda 0. E por quê? Porque o A lambda 0 é uma vizinhança do A, né? Então, para os primeiros termos da sequência, que é uma quantidade finita, eu tenho no máximo um aberto para cada um. Eu poderia ter um aberto que contivesse todos eles, né? Mas no máximo, tendo um para cada um. Bom, sendo assim, nós podemos dizer que o K, conjunto K, está contido. Quer dizer, todos os pontos de K, eu vou ter o A lambda 1, o A lambda 2, o A lambda K-1 e o A lambda 0. Esses abertos contêm todos os pontos de K. Então, eu estou dizendo que K admite uma subcobertura
dessa cobertura inicial uma subcobertura finita. Isso implica que o K é compacto. Então, se eu tenho uma subcobertura finita, o K é compacto. Muito bom, né? E assim a gente demonstra esta proposição. Vamos fazer mais uma. Então, está aqui a nossa proposição, que eu vou chamar de proposição 4 da aula de hoje. E a proposição 4 diz: todo isomorfismo linear T leva compactos de Rn em compactos de Rn. Vamos, então, fazer a demonstração dessa proposição. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Primeiro, vamos pegar os nossos elementos principais. Sejam T, um isomorfismo linear, e K, um compacto. Então, o que eu fiz? Olha lá, ó, todo isomorfismo de LRN, ou seja, um isomorfismo, uma transformação linear de Rn em Rn, leva compactos em compactos. Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro, pegar o isomorfismo aqui. E segundo, pegar um compacto. Aqui, eu coloquei Rm e Rn, tá? Peguei um compacto aqui em Rn, correto? Muito bem. O que nós queremos provar? Que queremos mostrar que a T de K é um compacto. Então, muito bem. Então, se eu quero mostrar que T de K é um compacto, então eu vou colocar assim, ó. Eu vou colocar uma família aqui assim, vou colocar assim, né? Uma família de abertos, tais que T de K seja coberto pela união dessas bolas. Dessas bolas, não. B de bola, mas não quer dizer que é bola. Desses abertos, tá bom? Então, o T de K é coberto por esses Bs, por esses abertos. Muito bem. O que nós vamos fazer? Eu quero mostrar, se eu conseguir mostrar que tem uma subcobertura finita aqui, o T de K é compacto, correto? Muito bem. Então, qual vai ser o procedimento agora? O procedimento, nós vamos lá. Nós mostramos lá atrás que quando eu tenho um isomorfismo, ou seja, eu tenho um isomorfismo de Rn e Rn, é uma aplicação aberta, ou seja, se eu pegar um aberto aqui, a imagem deste aberto vai ser aberto, certo? Então, ou seja, pega um aberto aqui, a imagem dele aqui é um aberto. Nós mostramos isso. Ok, como é um isomorfismo, então eu também consigo a volta. Se eu pegar um aberto aqui, a inversa desse aberto vai ser um aberto. Isso bastaria ser contínuo, né? Se ela fosse contínua, eu conseguiria isso. Tá, mas isso é assunto para outro momento. Estou seguindo a hipótese da nossa proposição. Então, nós vamos dizer o seguinte, como T é um isomorfismo, então, olha só, hein? Eu estou usando aquela ideia que T é uma aplicação aberta. Então, quando eu pego um abertinho desse, então, ó, T a menos 1 de B lambda é um aberto de Rn. Certo? Vamos chamá-lo de A lambda. Chame-o de A lambda. Ou seja, A lambda é T a menos 1 de B lambda. Correto? Muito bem. Aí, o que nós podemos dizer? Observe o seguinte. Veja que o K, que é o nosso conjunto compacto que nós pegamos, certo? Ele é igual T a menos 1, veja, de T de K, correto? Ou seja, se eu pegar o T de K que estava lá e pegar a aplicação inversa, ela vai trazer de volta para o K. É um isomorfismo, né? Muito bem, só que esta T de K que você está vendo aqui está coberto por estes abertos. Então, eu posso dizer que isso, T a menos 1, isso aqui está contido, ou seja, está coberto pela união desses abertos B lambda, certo? Muito bem, só que a minha T é linear, então isto aqui é igual a união de quem? De T a menos 1 destes abertos, certo? Bom, se para cada lambda, aqui eu teria que ter sido um pouquinho mais formal, né? Como tem o isomorfismo, então para cada lambda, T a menos 1 de B lambda é um aberto. Então aqui eu teria que ter sido um pouquinho mais formal, né? Então para cada lambda, né? Para cada lambda, T a menos 1 de B lambda é um aberto de Rn. Porque lembra que os nossos B lambda são abertos, é uma família de abertos. Então, como tem um isomorfismo, cada lambda
T-A-1 de B lambda é um aberto de R. Chame-o de A lambda. Aí fica melhor, né? Muito bem. Então, o K é a T-1 de T de K. O T de K é coberto por essas bolas. E aqui eu aplico a linearidade do T a menos 1 para poder escrever desse formato. Muito bem. Cada T a menos 1 de B lambda é um A lambda, tá vendo? Então, aqui eu tenho uma união dos abertos A lambda. Aqui, ó. E estes abertos, o A lambda, está cobrindo quem? Está cobrindo o K. Como o K é compacto, então ele admite uma subcobertura finita. Ou seja, existem lambda 1, lambda 2, lambda n, aonde aqui no meu conjunto de índices, tais que o K está coberto por estes A lambda 1, A lambda 2, A lambda n. Correto? Bom, logo, T de K vai estar contido em quem? Na T desta união, A lambda 1, A lambda n. Pela linearidade do T, isso aqui vai ser igual T de A lambda 1, união com T de A lambda 2, união com T de A lambda n, certo? E cada A lambda 1 desse T de A lambda 1 vai ser o quê? Um B lambda 1, união com B lambda 2, união com um B lambda n. Veja, eu tenho uma cobertura de abertos finita cobrindo o meu T de K. Logo, T de K é compacto. E com isso nós conseguimos mostrar essa proposição. Ou seja, eu peguei um compacto em Rn, peguei um isomorfismo linear, calculei a T desse compacto e mostramos que essa imagem é compacta. Então, ou seja, se eu tiver um isomorfismo em Rn, ele leva compacto em compacto. Tá bom? Muito bem. Bom, pessoal, com isto, nós vamos encerrar esta aula de hoje, que é a primeira parte do estudo de compacidade. E aí, na aula que vem, nós vamos fazer mais alguns resultados. Eu calculei de ser umas 5 aulas, mas não necessariamente umas 5. Pode ser que sejam umas 4 aulas, com 4 partes, né? Eu creio que a gente encerre 4 ou 5 partes, a gente encerre esse assunto de compacidade. Tá bom? Então é isso aí. Um abraço para você. Até a próxima aula.